voltou, para aqui, tem medo, é gol! Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo a gente vai tentar passar para você informação, tá? Sobre os times que estão nos potes da Libertadores, times contra os quais o Flamengo pode jogar na fase de grupos da competição, né? Lembrando que o sorteio é nessa segunda-feira, às 9 horas da noite, no horário de Brasília, e claro, com um acompanhamento ao vivo aqui no canal, depois vídeo, depois live, vai ter tudo para você sobre o sorteio dos grupos da Libertadores. E o mais importante aqui é tentar imaginar, claro que não dá muito para dizer o que vai ser um sorteio, né? Mas assim, para você ficar atento e falar assim, putz, esse time aqui é perigoso, esse time aqui é uma boa, tá? Então a gente vai passar pelos 3 potes, o Flamengo está no pote 1, né? Dos cabeças de chave, evidentemente por ser o atual campeão da Libertadores da América. A gente vai passar tudo para você acompanhar o sorteio e falar, putz, esse time aqui não pode cair. Ah, esse time é uma boa cair, tá? O que poderia ser um grupo da morte para o Flamengo, né? É óbvio que todo mundo olha para esse pote número 2 e vê o Racing ali como o grande problema, né? Mas vou tirar o Racing do possível grupo da morte e você vai entender por quê, né? Lembrando que 2 equipes do mesmo país não podem estar no mesmo grupo, a não ser que sejam equipes que tenham vindo da fase pré-Libertadores da América. No caso, o Atlético Mineiro pode cair no grupo do Flamengo. A gente vai chegar lá, tá? Mas, por exemplo, Internacional, Fluminense e Corinthians, que estão no pote 2, não podem, tá? Então, assim, o time que eu procuraria evitar, além, claro, do Racing, mas nesse pote número 2, é a equipe do Libertad do Paraguai. O time lidera o Campeonato Paraguaio. Claro, gente, a gente está falando aqui que os clubes brasileiros são muito mais fortes do que outros clubes de outros países sul-americanos, tal. Mas são times que podem ali complicar, de certa forma, sobretudo jogando em casa, né? Embora o Libertad não seja uma equipe de grande torcida, é muito bem treinada pelo técnico Daniel Garneiro, tá? Não é uma equipe com grandes valores individuais, diferentemente do Racing, por exemplo, que tem o seu meio-campista Rojas, um grande jogador, grande jogador. Tem Sigali, né, jogadores experientes também e tal, já não tem o Alcaraz, que foi jogar no Southampton, na Inglaterra, mas o Rojas é muito bom jogador, tá? Mas assim, falando no Libertad em si, eu destacaria, o principal destaque é o técnico, tá? É o técnico Daniel Garneiro. Mas eu poderia destacar aqui para você o Melgarejo, né? E curioso que eu citei o Racing, porque ele já jogou no Racing da Argentina. Então, assim, é um time que não tinha perdido nenhum jogo neste ano e foi perder justamente na última rodada do Campeonato Paraguaio para o Olímpia, que está no pote número 1, que é treinado pelo Diego Aguirre. Só que eu acho esse time do Libertad melhor do que a equipe do Olímpia, que está no pote número 1. Ou seja, o Flamengo não pode pegar o Olímpia agora. O Olímpia é o time treinado pelo Diego Aguirre, como eu disse, um time... Eu não gosto das equipes treinadas pelo Aguirre, tá? Que já treinou São Paulo, Internacional, aqui no futebol brasileiro e tal. São times muito reativos, com uma jogada muito forte de contra-ataque, né? Sobretudo pelo lado esquerdo. Então, assim, eu não gostaria de pegar esse Libertad, não, na primeira fase, na fase de grupos da Libertadores da América, tá, pessoal? A gente pode falar aqui do Atlético Nacional de Medellín, que é um time treinado pelo Paulo Autuori, mas assim, você olha para esse Atlético Nacional, você não vê grandes jogadores assim, você olha, um dos destaques é o Pabon, né, ponta direita que jogou no São Paulo. Então acho que seria, de certa forma, até uma boa pegar esse Atlético Nacional. O Barcelona de Guayaquil faz uma campanha muito ruim no Campeonato Equatoriano, tem ali alguns nomes, né, bem conhecidos da torcida do Flamengo, como o Borrai, o Pinhatares, né? São jogadores que já enfrentaram o Flamengo, inclusive em Libertadores da América. Eu não vejo grande problema nesse Barcelona, não. Um time também que eu acho bem limitado é o treinado pelo Quinteiro, né? Que é o Colo-Colo, cara, que já não é aquele Colo-Colo da Libertadores passada, que por sinal ficou pelo caminho, né? Sendo eliminado num jogo histórico pelo Fortaleza. Já não tem o Solari, já não tem o Lucero, né? Um time que tem ali como principal jogador o Léo Gil, ex-Vasco da Gama. A questão ali é que é um time de muita torcida, de uma torcida fanática e tal. Então, mas assim, no campo, acho que não representaria grande perigo para o Flamengo, não. Então anote aí, eu acho que o pior adversário para o Flamengo
nesta fase de grupos, seria a equipe do Libertad. Mas por que você não falou do Racing, Bernardo? Agora eu vou chegar lá. Porque no pote 3, o time para mim a ser evitado é o Argentinos Júniors. Time treinado pelo ótimo técnico Gabi Milito, que já está há muito tempo nessa equipe, né, no Bicho. Tem uma linha defensiva com 3 zagueiros que eu acho muito interessante. Sobretudo, já falei muito sobre esse jogador aqui, hein? Kevin McAllister, que joga mais como um zagueiro pelo lado direito. E centralizado Torren, jogador que é muito bom no lançamento, né, na bola longa, tal, sobretudo buscando ali o Gabriel Ávalos, que é um atacante, né, também está no Bicho já há bom tempo, não é um jogador desconhecido, nada disso. Então eu evitaria pegar esse Bicho, né? Então a gente olha aí para um sorteio que seria muito ruim, na minha opinião, para o Flamengo, seria pegar Libertad e Argentinos Júniors, logo na primeira fase, né? Eu evitaria também, é um time que não faz uma grande temporada, mas é o atual campeão equatoriano, que é o Alcas, né? Que tem como principal destaque um lateral direito que já enfrentou o Flamengo quando jogava na LDU, o Perlaça, né? E já é ali um veterano, tal, jogador meio maluco, mas bom de bola, um lateral direito bom de bola esse Perlaça aí. Então assim, evitando o Argentino Júnior, o Alcas também, eu não vejo maiores problemas nesse pote número 3 não, que tem Sporting Cristal, Melgar, acho que qualquer um desses dois seria um bom adversário aí pro Flamengo. O futebol peruano vive uma fase muito ruim, assim como o futebol colombiano também, tá? E no pote número 3, no pote número 4, melhor dizendo, né, ou seja, o último, eu acho que, obviamente, ali o time a ser evitado, na verdade são 2, né? O Atlético Mineiro, por motivos óbvios, né? Embora seja uma equipe em reconstrução, tem um bom técnico, que é o Eduardo Cudê. Eu não gostaria de pegar o Cerro Porteño, que eliminou o Fortaleza, eu vi o jogo contra o Fortaleza, time muito forte no jogo aéreo, né? Sobretudo para encontrar o Churin, né? É um jogador que centralmente que jogou aqui no futebol brasileiro, no Grêmio e no Atlético Goianiense. Então eu gostaria de evitar um desses dois aí. De resto, aí você pega Ñublense do Chile, acho que seria um ótimo adversário, né? Tem também no pote anterior ali o Metropolitanos da Venezuela. Eu acho que tem muito time fraco nessa Libertadores. A gente sempre tende a olhar assim para a Libertadores e falar, pô, essa Libertadores vai ser a mais difícil dos últimos anos, tal. Definitivamente para mim, os grandes desafios dos times brasileiros aqui, sobretudo do Flamengo, né, estão nos times brasileiros e no River Plate, que está no pote número 1, assim como o Flamengo. É um time que tem o Lucas Beltrão, um ótimo atacante, né? Esse River Plate está jogando bem. Tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.